Então, uma noite para nós de atenção, para que a gente possa interpretar, escolher dentre as várias possibilidades e assim, dentro das nossas limitações, dentro do nosso nível evolutivo, nós possamos evoluir com a compreensão, vencendo a ignorância. Então, é importante aqui, quando fala inimigos desencarnados, e ele diz que um espírita tem vários motivos para perdoar, para relevar, para ser indulgente com os inimigos. Porque ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Esse ponto do Evangelho nos traz a uma passagem de um livro psicografado por Chico Xavier, chamado Boa Nova, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos. E lá no Boa Nova, começa o livro dizendo de passagens do Evangelho, passagens da vida do Cristo, que não constam no Evangelho conhecido por nós. E na hora que a gente lê isso, já começa a pensar que, conforme os historiadores, dos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, o que escreveu mais antigo foi Mateus. E que se sabe que foi em torno, no mínimo, dizem aí os historiadores da Bíblia, no mínimo em torno de 10 anos após a partida do Cristo. E a gente sabe que às vezes quem conta um conto aumenta um ponto, quem conta um conto esquece alguma coisa. E aí é dentro dessa lógica também que a igreja, na Idade Média, tinha o índex, que era uma seleção dos livros. Então, também houve textos que não foram constar dentro da Bíblia, do Evangelho normal. Anos depois foi descoberto, parece que lá no Mar Morto, dentro de uma caverna, vários textos. E lá continha evangelhos que eles chamam apócrifos, porque não constam na seleção que está na Bíblia. Então, tem evangelho de Judas, de Arimateia e vários outros. Então, a questão é ampla. Logicamente que tem mais histórias, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pega Mateus, Lucas, Marcos e João e começa a ver muitas coisas parecidas. Tem gente até que quando vai ler a primeira vez, tem preguiça de ler, lê um, aí vai ler o outro, começa a achar parecido e diz, é a mesma coisa, aí não lê. Só que quando ele começa a criar ânimo para ler, aí ele percebe que tem algumas coisas a mais em um do que em outro. E é interessante saber isso. É interessante também saber que nessa hora, Paulo, por exemplo, aquilo ali não existia xerox. A prensa foi uma invenção por volta do século XVI, depois de 1500, quando Gutenberg cria a prensa. Até então os livros eram manuscritos. Então você tinha os copistas. E depois ainda teve a questão das traduções. Se você pegar hoje a quantidade de Bíblias e quantidade de textos adaptados nas várias versões de igreja, querendo popularizar a Bíblia, mas mudando o sentido, não dá nem para contar. Não dá nem para contar. Então é interessante que a gente fale aqui sobre Bíblia e tem essa noção básica, porque quando a gente abre o livro Boa Nova, apesar da gente saber que tem isso que é a ponta do iceberg do assunto Bíblia,
Eu recomendo para vocês escutarem ou lerem os livros de um palestrante espírita chamado Severino Celestino, que ele fala revendo as traduções bíblicas, né? Interessante. E aí, no livro Boa Nova, tem uma passagem do Cristo, porque o livro é só de passagens do Cristo que são comentadas no plano espiritual e que nós não conhecemos aqui no plano material, nem nos textos, nem nas conversas. E tem uma passagem que foi muito marcante quando eu li, que era exatamente quando o Cristo vai falar na Galileia. Ele é da Galileia. E lá, ele tinha críticas. Hoje na internet a gente chama readers, né? Pessoas que ficam só para esculhambar. E a gente começa a entender no Espiritismo que a gente vence pelo trabalho, não é pela resposta. A nossa maior resposta é o trabalho. E que, logicamente, como tudo na vida, vai se aperfeiçoando. Continuando e melhorando, continuando e melhorando, melhorando e melhorando e melhorando. Essa é a lei do progresso. É uma lei natural. Está dentro do Dharma das coisas da natureza. E lá, nessa passagem que o Cristo está na Galileia, muita crítica ele vai pregar às pessoas. E os discípulos ficam no meio dos que estão ali ouvindo. E tome Jesus falar, sem microfone, sem nada, e tome o pessoal atacar. Só falando na boca miúda. E os apóstolos, né, antes discípulos, defendendo Cristo, rebatendo, trocando palavras, e defende, briga e bate, e Jesus levando a fala dele. Levando a fala dele. Quando eles vão embora a pé, os apóstolos começam a falar alto entre eles para chamar a atenção do Cristo, o que é que eles fizeram, né? Que defenderam o Cristo. Parece assim na história como se eles quisessem se cacifar, né, com o mestre. E Jesus calado. E eles querendo mostrar serviço, e Jesus calado. Aí teve uma hora, o mais velho era Pedro, ele tomou a frente, né, e foi lá. E aí, mestre? Você ouviu que homens, né, rapaz, na Galileia, na sua terra, esse tipo de gente, horrível esse pessoal da Galileia. Como quem diz, homens não prestam, né, mestre? Você ouviu, a gente lhe defendeu, não foi, mestre? Aí Jesus olhou para ele e disse, vendo que ele estava ansioso por receber uma resposta, né? Queria talvez ou um elogio ou um reconhecimento, né? Uma confirmação, se ele estava no caminho certo ou não. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar todo mundo, Pedro? O meu papel não é agradar todo mundo, Pedro. Eu vim para desenvolver o reino de Deus no coração das pessoas. Você já desenvolveu o reino de Deus no seu coração, Pedro? Aí Pedro ficou totalmente sem palavras. Te digo outra coisa, Pedro. Os homens, antes de maus, eles têm medo. Aí acaba a conversa. É interessante ver no Boa Nova porque no Evangelho pouco Cristo fala. E lá tem outras lições. E o Evangelho de hoje aqui, que é os inimigos encarnados, e que diz que um espírita tem vários motivos para ser indulgente. Ou seja, ter tolerância, ter compaixão,
Porque ele diz, sabe ele primeiro que a maldade não é um estado permanente dos homens. Que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ou seja, o mal não existe, o que existe é o erro. E o erro, para chegar ao acerto, é uma questão de compreensão. Pode acontecer agora, ou pode levar algum tempo. Mas nós não podemos dizer que só amadurece com o tempo, porque depende de compreender na hora que você achar que deve. Diz o Antigo Testamento, procure e achará, bata e a porta será aberta. Comece a procurar que uma hora você encontra. Comece a questionar que uma hora você vai ser contrastado, vai ser influenciado, vai cegar e depois vai chegar a uma conclusão. Porque, no mínimo, se passa, agora não quer dizer isso que é com o tempo linear, mas se passa por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se passa por uma tese, tem uma antítese, que é o oposto, para você ter uma síntese. É a sua síntese, é a minha síntese. E logicamente que ela pode mudar. E é muito importante a gente saber disso, já que a gente procura tratar a espiritualidade, a religiosidade, independentemente do espiritismo, que a gente tem usado o símbolo do taoísmo com o yin e o yang. Olha, a tese e a antítese. Aquilo que há dentro de nós, o conflito, as contradições, as incertezas, as dúvidas que se manifestam no nosso medo, para demonstrar que a gente, se tiver atenção, vai perceber que existem esses opostos. Mas cabe a nós darmos o tom de equilíbrio neles. E só vamos conseguir dar o tom de equilíbrio, fazer a roda girar, porque se você rodar aquilo, fica uma cor só. Você vê aquela bolinha, parece um peixinho assim, preto, a outra branca, um pedaço do preto dentro do branco, um pedaço do branco dentro do preto, para dizer que todo mundo que foi criado tem no mínimo dois lados. Só o Criador é a unidade. Só o Criador é puro espírito. Mas a gente é matéria e espírito. A gente é certeza e incerteza. Então, essa percepção de que tem os opostos e que o nosso papel é ficarmos atentos, girarmos e não deixarmos a vida girar a nossa roda, não nos ocuparmos com o barulho dos outros, mas para a gente dar o tom, para a gente ser assertivo, para a gente tomar conta da nossa própria vida, a gente precisa se fincar em compreensão. E uma compreensão básica é que ninguém só tem um lado, salvo o Criador, que é infinitamente justo, infinitamente bom. Mas qualquer pessoa que você diga é um santo, ele tem oposto. E qualquer pessoa que você diga, esse aqui não presta, ele tem oposto. É só você saber disso que o seu nível de tolerância aumenta. Que quando você for destratado por alguém, ao invés de você reagir, partir para cima, se você não consegue ainda dar um passo para trás, você para e pensa, talvez essa pessoa esteja hoje com algum problema. Ah, mas isso foi péssimo, isso não se faz, não alimente. Calma.
espera, confia, aceita e agradece. Não ataque. Ele é igual a você. Ele tem contradições. Ele tem opostos. Ele tem dias melhores e dias piores. Mas não esqueça, a lei de progresso está aí. Dias melhores, como diz o J Quest, virão. Claro, essa é a lei do progresso. Feliz daquele que consegue começar a topar no mundo e ver no mundo, na vida, nas relações que tem com o mundo, o desenvolvimento do saber, que experimenta as coisas. Mas só dá para experimentar se experimentar. Só dá para enxergar o amor em outro, se enxergar o amor em si, porque ele está aí. A paz interna reflete o que está acontecendo externamente. Eu me impressionei estudando a época sobre a guerra do Vietnã, quando várias atrocidades aconteceram, principalmente com os monges budistas. Desse grupo aí saiu Thich Nhat Hanh, expulso do Vietnã e hoje radicado em Plum Village, na França, já com mais de 90 anos. E lá, ninguém enxergava o problema que estava acontecendo com as pessoas, com os monges. Não podiam ter uma religião, mosteiros queimados, pessoas presas, como aconteceu no Tibete, perseguidos os monges, e ninguém enxergava. E um dia, um monge resolveu praticar um ato para mostrar para o mundo o que estava acontecendo. Sentou na frente da televisão, que naquela época tinham os jornalistas lá filmando o que estava acontecendo. Ele sabia onde ele estava filmando, sentou na frente das câmeras, desceu de um carro, pegou um balde cheio de gasolina, jogou em cima dele, sentou na posição de lótus, com as pernas cruzadas, e acendeu o fósforo. Ele criptou ao vivo. Essas imagens tem na internet. Ele nem grita, nem se mexe. Ele está criptando em chamas e vai até ficar o carvãozinho sem sair da posição de lótus. Aquilo gerou um estardalhaço no mundo. Martin Luther King, numa primeira impressão, tratou aquilo como suicídio nas igrejas, que ele era evangélico. E quando Thich Nhat Hanh, que falava nos Estados Unidos sobre isso do Martin Luther King, ele escreveu uma carta, depois vocês podem pesquisar, explicando o que é que tinha acontecido com aquele amigo dele, que ele não era depressivo, que ele não estava desesperado. Ele vai contar o que era. Aí fica para vocês pesquisarem. Martin Luther King ficou tão tocado que virou um dos grandes amigos do Thich Nhat Hanh. E eles conviveram até que o Luther King foi assassinado, né? Mas é interessante quando a gente olha para uma cena e já quer trazer uma imagem do passado, um preconceito, e querer dizer o que é que os outros estão fazendo, o que é a vida dos outros, e sair propagando o que não presta. É muito difícil a gente ser a gente, tomar posição, se reconhecer, escolher, enfrentar os desafios, manter o ânimo, não alimentar
ideias, para não ter desilusões, ser atento, real, e não se comparar com ninguém, e não querer ficar analisando a vida do outro, salvo se for para aprimorar a própria vida. Eis um dos maiores casos de fuga que eu acho que todo mundo tem: falar da vida alheia e falar criticando. Quando seria muito natural que nós olhássemos para a vida dos outros para aplicar a nossa sem comparação, no sentido de o que eles conseguem fazer de exitoso, como eles são, como eu, com contradições, eu também posso. Mas é impressionante, nós temos um chama para o que é negativo, para as expressões negativas, para ficarmos com a cara fechada e acharmos que isso é normal. Uma hora das nossas vidas, a criança que existia em nós perdeu o brilho, perdeu o sorriso e vive com a cara ruim para cima e para baixo, se machucando, triste. Porque só a cara, só o rosto, só a expressão facial já reflete toda uma vida. Eu lembrei de um colega que ele comprava carro, que ele dizia que quem compra carro é como quem compra boi. Não precisa dar uma voltinha não, você vê se o carro está inteiro, é muito difícil, ele não está todo inteiro. Então, quando eu não enxergo as minhas contradições, e eu não fico atento a elas, e eu não dou o tom na minha vida, a vida vai me dar o tom. E o tom que a maioria das pessoas vai me dar é o tom do desânimo, do descrédito. Porque se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Aí é a vivência religiosa. Porque eu tenho uma religação comigo, e aí eu tenho uma religação com o Criador. Porque Ele acredita em mim, porque Ele me criou. Ah, mas vai criticar, vão atacar. Trabalhe. Perguntas do Chico, quando o Emmanuel disse para ele o tamanho da missão dele, ele disse: o que eu faço? Eu não posso, eu sou muito jovem. Se você quer ou não quer? Primeira pergunta: quero. Mas como é que eu vou fazer? Ele disse: estuda, trabalha e se esforça no bem. Ai, não sei quem. Pau na máquina. Ai, pau na máquina. Vai trabalhar. Acredita em algo, bota essa criatividade para funcionar. Ai, se eu quebrar, é você. Cai, levanta. Árvores, só são árvores, com troncos largos, raízes profundas e uma copa muito vasta, conforme as leis que a gente conhece da natureza. Porque raiz grande é onde tem dificuldade de água, teve que ter raiz grande. Tronco largo é onde teve dificuldade de pegar o sol, precisou crescer muito e se não enlarguecesse quebrava. E copa larga também vai fazer essa diferença a nível de sol e de guardar algum nutriente para a raiz, além de água. Porque a própria folha que entra em decomposição, ela se transforma em adubo. A própria sombra que leva os passarinhos a fazerem um ninho nela, faz eles comerem e defecarem ali, e é adubo. E a quantidade de folhas que ela tem facilita ela pegar
o gás carbônico e transformar em oxigênio. Se ajuda, sem pensar em ajudar ninguém, e ajuda todo mundo. Então, o auto-amor, a autocompreensão, o autoconhecimento, o autopasse, a autoajuda, não quer dizer que a gente não precisa de ninguém, quer dizer que a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não tiver ânimo, nem ajuda a gente procura. Cabe a nós termos alegria de viver todo dia, independentemente do que aconteça. Sabermos que nós temos opostos, mas ou a gente leva a vida ou a vida leva a gente. A alegria de viver não tem uma pessoa que plante, salvo você mesmo. Porque você pode dar ouro, quando a pessoa está desanimada não vale nada. Ele está na família, não vale nada, é monótono. É um domingo, é rotina, tenho que encher a cara, e não sei para onde, nada tem graça. Porque quem faz a graça é ele. Ele não quer compreender. Ele está na fuga do hábito, quando ele poderia estar na realidade da atenção. E é lógico que quem tem atenção, faz boa interpretação, usa o melhor do livre-arbítrio, porque tem compreensão. Mas como é que a gente não entende que quem faz um sexto faz um cento? E que isso não é só para coisa ruim, não. Que para a gente ter um cento de coisa boa, a gente tem que começar sorrindo para a vida. Que a gente tem que começar, mas Renata, a minha vida é isso aí, autopiedade, ó. Ah, eu sou por isso, é porque eu sou velho, é porque eu sou feio, é porque eu sou gordo, é porque eu sou doido, é porque eu sou... Tinha um amigo, tenho, né? Mas ele desencarnou. Ele nasceu e teve paralisia infantil. Me impressionava como na casa dele eram 3 irmãos, os 2 normais, e o mais bem sucedido era ele. E quando eu conheci o pai dele, e me aproximei mais, me lembro demais no dia do velório dele, que ele faleceu de câncer, aos 39 anos. O pai dele disse assim: eu criei ele, os 2 correndo, ele teve paralisia muito cedo, eu vi ele desanimado por ali, eu cheguei para ele e disse: olha, te levanta, porque o que esses meninos fizeram, você também faz. Se eles pularem o muro, você pula, você vai pular mais devagar, mas você pula. E ele era como ele era, os outros trabalhavam para ele. Quem assistiu aquele filme do Ray Charles, ele era negro nos Estados Unidos dos anos 50, 40, pobre e cego. O Ray Charles da música. A mãe dele disse: te levanta, dia que ela veio ele chorando. Nunca deixe ninguém lhe tratar como um inválido. Levanta. E é o Ray Charles. Porque tem gente que só escuta com carinho, mas a maioria só escuta na dor. Por isso que a dor é necessária. E o sofrimento é opcional. É engraçado que ele fez uma música muito famosa, que é animada, que ele diz assim, tipo assim: hit roll, Jack, come back, no more, no more, no more. A mãe dele diz assim para ele, ó: Jack, te levanta e vai embora. E não volte, não volte, não volte, é isso.
No more, no more. Aí ele diz o refrão: mulher, você é uma mulher, mas como quem diz o filho: mãe, eu sou teu filho, vai embora. Ela disse: vai embora, você não é inválido, levante a cabeça, vá. Se Deus te fez assim, você tem condições de viver e ser feliz. Te levanta. Se você pegar a palestra daquela do Steve Jobs, ele criou a Apple, colocou o cara subiu, quando chegou um momento ele divergiu do cara, ele com 30 anos, o cara botou ele para fora, ele foi posto para fora da coisa que ele criou e ficou no nada. Ele disse: eu aprendi a ler, aí ganhei 3 grandes coisas na minha vida, eu pensei em desistir, mas não, eu criei uma nova empresa de criação de software, pequena, criei a Pixar, que fez o Toy Story, que virou o maior estúdio de animação do mundo, depois foi vendida para a Disney. A queda do cara, ele faz o quê? Sobe 10 vezes mais. E ele disse: e conheci minha esposa. As 3 coisas que eu fiz. Quando eu vi, tempos depois, a Apple comprou uma das empresas, e quando eu vi, novamente eu era o dono e o CEO da Apple. Ele ainda foi isso antes de morrer. Viu o Abílio Diniz, que hoje está em Casa Bahia, Ponto Frio, ele disse que ele pensou que nunca ia sair do grupo Pão de Açúcar. E quando ele viu, a diretoria disse tchau. A empresa que era dele, que ele criou e tudo, ele disse: eu tinha que ter flexibilidade. Ele foi posto para fora. Ele disse: eu levei 2 anos e meio, saí bem, mas eu levei 2 anos e meio para aceitar isso, mas eu saí, e está aí, vai olhar o que ele está fazendo. Daí vem Casas Bahia Extra, é dele. Aí ele disse: eu também pensei em desistir. Outro dia, o Silvio Santos, você pode botar no YouTube aí, nos 30 anos do SBT, ele chegou lá, de calção. Aí um funcionário, era para o funcionário, perguntou a ele o que fazia. Ele disse: acredite em você. Eu sempre acreditei em mim. Independentemente das críticas, dos elogios, eu acreditava no meu projeto. E a história dele era essa. Porque ele começou a crescer no rádio, montou um programa empregado. Quando ele viu que dava certo, ele comprou o horário. Quando o horário dele virou o horário mais caro, o que a televisão quis fazer com ele? Tirar ele e botar outro no lugar. E começou a dificultar espaço, aí ele mudou de TV, dificultar espaço. Ele disse: rapaz, eu ia ficar sem trabalhar. Aí eu dei um passo de doido. Qual foi o passo? Ele disse: se nenhuma televisão me quer eu comprando horário, não querem me vender horário, eles querem me sufocar e depois me fazer de empregado, depois me botar para fora. Ele disse: eu vou fazer uma televisão para mim. E fez. Que era primeiro só em São Paulo, depois virou o SBT. O que é disso que não partiu de uma pessoa que acreditou nela, que enfrentou dificuldades e que quis seguir? Pô, mas não tinha opostos? Claro. Será que não tinha inimigo desencarnado? Mas a sintonia, quem foi que entrou? Quem foi que deu o tom? O desânimo está no nosso olho, rapaz. Ah, que a gente vai precisar que Deus faça quantas vezes com a gente, como a mãe do rei Charles? Levanta, rapaz. Nem deixe ninguém lhe tratar como inválido e nem se comporte como um inválido. Você não é. Ela tinha uma fé, uma compreensão de que se Deus criou alguém e criou qualquer situação, porque não acontece nada que Deus não saiba, é porque tem um jeito melhor. Professora Lúcia Helena Galvão tem uma palestra muito interessante chamada Crise, é a hora de crescer. Ela diz assim: muitas vezes a gente perde o emprego, acontece muitos problemas na vida da gente, a gente tem a mania de olhar e ficar pensando onde foi que a gente errou. Ela diz: presta bem atenção, rapaz, porque muitas vezes a crise aconteceu porque você acertou, e você tinha que mudar de
fase, mas você não tinha coragem, você está preso no que você conhece, enfrentar, ter ânimo. E esse ânimo começa com um olhar que sorri. Eu quero é ver aqui quem é que está se enxergando, que está sorrindo de dentro para fora. Maior do que dizer eu tenho fé, é sorrir para a vida. É ver nas dificuldades oportunidades. É olhar que tudo tem oposto, que na hora do problema, ele pode ser uma solução. Que a crise não pode ser só porque você fez errado, não. E se fez, se repagine, mas ainda assim, principalmente, cresça. Não tem idade. Outro dia eu estava olhando, Roberto Marinho criou a Rede Globo aos 60 anos de idade. Então, por que a gente quer ver a vida só com um violão de uma corda só? Não é berimbau, não. Ainda assim, o berimbau tem que ter o negocinho para estar batendo. Tem que ter duas coisas. Na matéria, é de dois. Então, não tem nada de ruim. Nada que seja absolutamente ruim. Por quê? Porque só quem é absoluto é quem, Sérgio? Deus. Ele não tem a outra parte. Ele é tudo. Mas nós e os nossos problemas somos, no mínimo, de duas partes. Está nas mãos de quem? De novo, quem faz o sexto faz o cento. Para ver a alegria vai começar, para ver o cento de alegria, para começar achando graça todo dia. Está aí um exercício. Eu sou sisudo. Eu estava numa fala anteontem, eu disse, que horas foi? Eu fui até perguntar a um pessoal que me criou, disse, rapaz, eu era uma criança fechada? Não, eu disse, então que hora foi que eu me desencontrei com isso? Ah, porque você é preocupado, porque... é uma escolha. Outro dia eu estava lá na Nova Acrópole de Filosofia, aí o cara disse assim, um filósofo, ele nunca é preocupado. Ou ele é ocupado, ou ele está ocupado, ou ele está desocupado. Preocupado nunca. Ou seja, um filósofo é um homem de ação. E o Espiritismo, a parte central dele é filosofia. É aplicar o saber que a gente constrói a cada dia à nossa vida, para a gente ter alegria de viver e ânimo para a gente tocar os nossos projetos e a nossa vida, independentemente da idade, aprender a dançar conforme a música e não desistir, porque o raciocínio monocórdico, linear, que alguém só é ruim ou só é bom, ele só leva à destruição. Quem sabe que tudo tem opostos e que sempre tem como ver o lado bom, nunca vai se desiludir, porque nunca se iludiu. Ele sempre soube que tinha duas coisas, e que uma parte grande que chegou para ele na vida dele só compete a ele. Seja você a mudança que você quer ver na sua vida. Mude e o mundo mudará. É o Lobato que dizia sobre os livros. Os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Vai haver oposição, mas faça seu trabalho. Agora está essas tendências políticas aí muito acirradas. Um teórico como Paulo Freire,
Fez um trabalho fantástico. Na época que ele saiu, ele estava no Senac, crescendo com a educação de adultos. Responsável pela criação do Mobral. Quanta gente, que o pessoal tinha o hábito de dizer que papagaio velho não aprende a falar. E ele mostrou, aprende. Se você pegar um velho de 100 anos, como ele dizia, um idoso, e começar a falar para ele de coisas que são interessantes na vida dele, ele se interessa e aprende. Não dá é para você ficar falando com um idoso, como quem fala, para uma criança. Esse é o grande boom do Paulo Freire, o cara que teve mais títulos honoris causas do Brasil. Foi expulso, a maior parte dos livros dele nem tradução brasileira tem, estão lá na Suíça. Aí o pessoal, por que esculhamba? Eu não estou dizendo que quem esculhamba não vai ter razão, é coisa disso, tudo tem opostos. Mas levar o tempo que ele respondeu na vida dele com trabalho. Paulo Freire, eu tenho quase certeza que se ele tivesse hoje aqui, ele só dizia, rapaz, mostra o teu trabalho, porque o meu, eu fiz. O Chico Xavier, toda noite na mediúnica sem faltar. O dia nas atividades de caridade. A madrugada, 420 livros. E trabalhava para sustentar a família. O Allan Kardec, em 14 anos, 7 livros. A revista espírita de milhares de páginas, ele fazia uma por mês. E eu estou falando de 1860. Nem tinha internet, nem tinha facilidade de xerox, tudo era difícil, ele levava, era tudo. Chegava a gente, andava na Sociedade Espírita Parisiense, depois se afastava. Tem um capítulo do livro da biografia do Kardec, que as pessoas mandando carta perguntando por que ele não vai atrás do pessoal que não quer, que se afastou. Ele disse, meu filho, você não está vendo o meu trabalho não? Eu tenho muito o que fazer aqui, quem não quiser vir, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu estou aqui, na hora que quiser vir eu recebo. Agora eu deixar de fazer o meu trabalho para ficar correndo atrás dos outros, eu não vou não. O Divaldo teve esse cisma com o Chico, a questão das traduções do livro Mestre de Amor e tal. O Chico continuou trabalhando, o Divaldo, mais de 13 mil palestras e está aí também trabalhando. A resposta é o trabalho. Estão falando mal. Então, meu amigo, continue. Mas não tem como continuar se a chama não estiver sendo alimentada por nós. E o maior sinal de energia é a alegria de viver. E só tem alegria de viver se entender que a vida tem altos e baixos, vaca magra, vaca gorda, espiga cheia de carocinho, espiga sem nada, mas que tudo passa, tudo muda. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele quer que a gente mude de fase. Por isso, eu compreendo como Cristo disse: os homens, antes de maus, eles têm medo. Por isso, eu compreendo como o Dalai Lama disse: o problema dos homens, eles não são ruins, ninguém é ruim, mas eles são ignorantes. Ignorar não é ser bruto, é bruto porque ignora, porque não compreende, porque compreende as coisas de forma insuficiente ou compreende as coisas de modo errado. Aí a gente compreende errado e age errado. O Martin Luther King compreendeu errado o que o monge fez e foi criticar, depois reviu a posição. A vida
é relacionamento. E o relacionamento nosso com tudo. Mas a gente está acostumado a fugir. Nós não queremos usar o nosso potencial criativo. A gente quer pegar a ideia dos outros, pronto, e simplesmente repetir. Só que a vida tem foco. Tem hora que a gente tem que simplesmente seguir. E tem horas que a gente tem que estar na frente, tomando decisão. Maturidade vai mostrar isso. Saber ocupar a posição que aparecer e nela fazer o melhor possível. Então, concluindo o Evangelho, vem o trecho, de novo. Os inimigos desencarnados. Não existe inimigo desencarnado que tope com uma sintonia distinta. Mude a sintonia. Minha mãe já dizia, que a minha avó dizia, que a minha bisavó dizia: ajuda-te, que o céu te ajudará. Te anima. Acaba com a autopiedade. Acaba. Deixa de se comparar com os outros. Deixa de olhar para as portas fechadas. É isso que está alimentando o medo e que está apagando a alegria. Ao invés de se preocupar, se ocupa. Ele diz: sabe, primeiro, o espírita, que a maldade não é o estado permanente dos homens. Não é. Que ela se deve a uma imperfeição momentânea, ignorância. E que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, ele não é mau, o homem mau, entre aspas, reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. A música que o Marcos e a Ana cantam: um dia todos nós seremos anjos. Mas como é o caminho? Vamos trabalhar e acreditar. Aí a gente vence o janeiro branco das emoções, o setembro amarelo do suicídio. Mas, como dizia Hermes Trismegisto, a voz do conhecimento, ela só chega aos ouvidos do entendimento. Se a pessoa não quer ouvir, não adianta. Os Alcoólicos Anônimos, lá nos livros do Bill e do Bob, ele diz: chame ninguém para não. O fundo do poço vai ensinar ele. Se ele não veio, não faça propaganda, deixa ele entrar, mas uma hora ele apanha tanto que ele procura um jeito. Ou ele morre, ou ele vem para cá. Era interessante no livro lá, Azul do Ar, ele diz: o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar, desmoraliza. Ele diz: pode deixar o fundo do poço para ele, deixa ele descer. Desce, 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 desce. Não, ei, vai ali. Não, não quero não. Pronto, não diga, não convença. Quero é beber, arrocha. Vai mais. O fundo do poço vai te dar dois caminhos: ou a morte, ou a recuperação. Bonito lá, o símbolo, a gente começou a estudar sobre anônimos para falar na rua, é um triângulo, que é o equilíbrio, aí tem assim, recuperação, unidade e serviço. Essa é a programação dos 12 passos. Então pronto,
Fundo de poço só dá duas coisas, ou dá recuperação ou dá morte. O que você quer? Mas lembre, antes de morrer, porque tem gente bebendo aqui, assim, vou beber até morrer, né? Antes de morrer você vai se desmoralizar. E nesse desmoralizar é bem possível que você enlouqueça. Mas, como disse aqui, né? Tudo não é porque ele é ruim, é porque ele é doente. Só que ele ainda não reconhece a doença. O drogado, o adicto, o codependente, o neurótico. Ele não reconhece. E só cabe a quem reconhecer. Alguém pode dizer que o outro é alcoólatra? Nunca. Só o alcoólatra pode se dizer alcoólatra. Aí ele dá o primeiro passo. Ele diz: reconheça a minha impotência frente ao álcool e percebo que a minha vida ficou ingovernável. Aí ele dá o segundo. Está vendo os opostos? Tem dois. Ele não é ruim, não, ele está doente. Mas ele ainda não sabe. Os espíritos bons estão orando para ele reconhecer o mais cedo possível. Não precisa de tempo, é na hora que ele quiser. Mas tem gente que precisa sofrer mais uma coisinha. Porque a escolha tem que ser dele, como a escolha da alegria. Então, que nós tenhamos uma semana de alegria, atenção com relação à alegria, ânimo, afastemos ideias, enxerguemos a realidade. Ela é rica. Ela é capaz de produzir o que a gente nunca imaginou, porque nunca aconteceu. Vamos viver o presente bem, cuidando de nós, nos relacionando, evitando a fuga e não esquecendo de olhar para os nossos próprios olhos, se a gente está com a chama do ânimo, da alegria dentro de nós. Uma semana abençoada. Obrigado.